Mas aqui, conforme foi começando o culto, e o Rogério iniciou a oração falando que ele é um milagre de Deus, e sendo muito, muito grato por aquilo que Deus fez. Então, o Senhor começou a confirmar coisas no meu coração. Espírito Santo, nos direciona aqui para o centro da Tua vontade, Senhor, que não seja mais eu, mas que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Salmo 126, que é um dos meus salmos prediletos. Todos esses aqui do 125 ao 135, mas o 126 tem um lugar especial no meu coração. Tem um lugar especial porque ele fala de restauração, que é algo que o Senhor tem para a sua igreja. Então, sem mais delongas, eu vou ler com vocês conforme está aqui no telão. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as águas das torrentes do Negueve. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aleluias. Restauração. É algo lindo de se ver, de se presenciar. Eu gosto muito de assistir aqueles programas que mostram reformas. Pega aquelas casinhas capenga e derruba a parede, faz uma sala em conceito aberto com uma ilha no meio. E pega algo que era já velho, talvez surrado, e dá uma cara nova, dá uma roupagem nova, traz algo que talvez é melhor do que era antes. Quando eu penso em restauração, eu penso que nós temos o melhor restaurador de todos a nosso favor, que é o nosso Senhor Jesus. Mas esse salmo, ele fala de um povo que estava ali cativo durante 70 anos, oprimido na mão do inimigo, sofrendo barbaridades, ali talvez sem esperança. E de repente, 70 anos, o Senhor liberta aquele povo daquela situação. E eles se encontram como os que sonham. Você já recebeu alguma bênção assim que te deixou de boca aberta? Que você falou assim, gente, mas será que eu estou sonhando? É como um sonho. Quando a gente recebe uma bênção muito grande, quando o Senhor realiza uma cura, um milagre, ou simplesmente quando nós nos achegamos ao Senhor e sentimos a presença dEle pela primeira vez, e simplesmente a gente não consegue parar de rir, não consegue parar de se alegrar, porque o Senhor fez grandes coisas. Então, o primeiro sentimento que eu quero trazer aqui é que esse povo, ele olhava para o passado com reconhecimento ao que Deus fez. E esse povo olhava para o passado com tamanha gratidão, que não conseguia conter a própria alegria, que não conseguia se conter de tão maravilhoso que era aquilo que o Senhor tinha feito por eles. Como você tem olhado para o seu passado? Você consegue enxergar verdadeiramente a mão do Senhor? Faça uma reflexão agora de algo que o Senhor fez por você e que você já estava quase se esquecendo. E agradeça ao Senhor de quão maravilhoso Ele foi nessa situação. Porque a gratidão, ela nos dá forças para prosseguir.
A gratidão, ela nos traz um estímulo, sempre se recordando que o Senhor já fez. No versículo 1 ao 3 é isso, é alegria, é gratidão, é se lembrando de tudo de maravilhoso que o Senhor fez para aquele povo. Mas no versículo 4, o salmista, ele clama ao Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueve. Eu já ouvi alguns pregadores falar, até aqui na igreja, sobre esse deserto. E eu fui para o Google para saber como que é esse deserto, o que tem de especial. Gente, dá uma olhadinha. É um deserto diferente, não é aquele deserto só cheio de areia. Ele é um deserto rochoso, e tem uns vales, tem umas crateras, é um deserto assim, feio mesmo, seco. Um deserto que, olhando ele na temporada seca, você fala, não tem como ter vida aqui. Mas, de tempos em tempos, ocorre uma temporada de chuva. E quando essa chuva ocorre, geram enxurradas sobre aquele deserto. E por onde aquelas águas passam, se forma um jardim. Tem umas flores vermelhas lindas, específicas daquela região, naquele momento em que as águas passam e ocorre aquela transformação. De algo tão árido, tão seco, simplesmente floresce. E o salmista, ele clama ao Senhor nesse verso 4. Restaura a nossa sorte. Restaura, Senhor. Então, o meu clamor nessa noite é, Senhor, restaura. Tudo aquilo de maravilhoso que eles viveram no passado não impede que eles tenham um presente árido. Todas as bênçãos que nós já conquistamos, elas são válidas, elas merecem sim ser reconhecidas, nós temos que ser gratos. Mas todas elas não impedem que no presente nós enfrentemos lutas. Elas não impedem que no presente nós possamos estar secos. Elas não impedem que nós possamos estar em escassez ou passando por alguma situação. E o segredo para o presente é clamar. É clamar, é clamar, é falar ao Senhor. Eu não sei como está o teu coração nessa noite, eu não sei qual é a situação que você tem passado, mas eu sei que nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos falar, Pai, vem me socorrer e restaura a minha sorte. Ou talvez você olha para mim hoje e fala, Juliana, mas comigo está tudo bem, eu estou vivendo a minha melhor fase, eu nunca estive tão bem. Mas sempre há uma área na nossa vida que precisa de restauração. E ainda que eu não identifique em mim algo que precisa de restauração tão urgente, eu sei que se ao olhar ao nosso redor, quantas vidas precisam ser restauradas? Quantas pessoas próximas a nós estão precisando, estão sedentas de tudo aquilo que nós sabemos que o nosso Deus pode fazer. Então, que se o meu clamor não seja para a minha própria vida, mas que o meu clamor seja para a igreja do Senhor de forma geral. Que o nosso clamor seja, Senhor, restaura o teu povo, restaura, Senhor, a tua igreja, restaura o amor, restaura o zelo, restaura, Senhor, que a sua água venha nos inundar, Senhor, e aquilo que está seco, que possa florescer. E aquilo que está seco, Senhor, haja sinal de vida, porque o Senhor é a própria vida. E o Senhor, Ele não rejeita um clamor do filho seu. Pode parecer que ninguém está ouvindo, mas o Senhor está ouvindo. Pode parecer que está demorando para acontecer, mas o Senhor é o dono do tempo. É o Senhor que transforma todas as coisas. E aí você pensa, mas eu já clamei muito no passado, hoje eu estou de boa.
Mas eu te digo que o tempo de clamar é hoje e é agora. E clamar ao Senhor e orar sem cessar. E clamar mais uma vez. E esgotar todas as alternativas, clamando sempre aos pés do Senhor. O tempo de restauração é hoje. O tempo de restauração é agora. Não fique só apegado àquilo que Deus fez, mas entenda que o Senhor também está fazendo. O Senhor está se movendo, algo está acontecendo. E aí eu vou pedir para você abrir lá em 2 Coríntios 6:2. Para se você tem dúvida, quando é o tempo de clamar? Qual é o tempo, em que momento que o Senhor quer atuar, em que momento que o Senhor quer fazer? E eu te digo assim, 2 Coríntios 6:2, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo, sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O Senhor quer trabalhar hoje. Eu não sei se você tem buscado por alguém que ainda não serve o Senhor Jesus. Mas igual eu compartilhei no GC dessa semana, tem pessoas que eu amo, que são próximas a mim, mas que elas não conhecem Jesus. E clamar por uma vida de alguém que não conhece Jesus é um conflito tão grande, porque é a nossa carne e o nosso espírito lutando ali, resistindo não só por nós, mas por alguém. E às vezes a gente pensa, o tempo dessa pessoa passou, já esgotou as alternativas, eu desisto do fulano. Mas o tempo para a salvação é hoje. Então, se você clama hoje, hoje o Senhor pode fazer. Hoje a salvação pode chegar ao seu ente querido. Hoje a salvação e a restauração pode chegar naquele parente, naquele familiar, que talvez aos olhos do mundo é uma causa perdida. Mas o Senhor tem planos para ele também. O Senhor tem salvação para a sua casa. Então, não desista. Eu não sei se isso é algo específico para uma pessoa, mas não desista. Porque parece que está tão distante, mas para o Senhor é uma questão dele falar, é agora, e vai acontecer. Aleluias. Então nós olhamos com gratidão para o passado, a tudo que Deus fez. Nós clamamos no presente, sabendo que Deus ainda está fazendo. E há um terceiro tempo, que é ali nos versos 5 e 6. Que é um momento terrível para quem está semeando. Enquanto o pastor falava aqui das ofertas, o Senhor trouxe ao meu coração algumas situações de votos. Votos que eu lancei no altar do Senhor, com perspectiva nenhuma, zero, de ter algum retorno. Eu confesso que teve um voto que eu fiz que eram os últimos R$200 que eu tinha na minha conta e eu tinha uma fatura de R$800 para pagar. E aí eu falei, com R$200 eu vou pagar minha conta? Não vou pagar nem o mínimo. Mas os R$200 podia ficar aqui, eu podia gastar, eu podia comer. E aí o Senhor falou ao meu coração, lança esse voto no meu altar. Foi até um dia que o Cezão estava tirando as ofertas daquele jeito dele, todo empolgado. E eu lancei aos pés do Senhor aquele valor. Mas eu lancei ele sabendo que eu não ia ter nada até o próximo mês, que eu tinha acabado de receber e era aquilo tudo que eu tinha. E é algo que a gente entrega no coração, no altar do Senhor com o coração aberto, mas as nossas necessidades gritam. É algo que a gente entrega no altar do Senhor sabendo que Ele provê tudo, mas que se Ele não quiser fazer na hora que eu preciso, tudo bem, Ele é Deus, Ele faz na hora que Ele quiser. E eu lancei aquela oferta,
lá na sede e fui trabalhar em paz no dia seguinte. Trabalhando, andando na loja para lá e para cá, meu gerente me chama numa salinha e fala: nossa, Juliana, você não vai acreditar, eu não sei o que aconteceu. Fizeram um reajuste aqui do seu salário e ficou uma diferença para cair do seu vale. E vai ser depositado entre hoje e amanhã. Aí eu, nossa, que legal, né? Seu Giovanni, meu gerente na época, que bacana. Ele, está aparecendo aqui o valor, eu vou puxar para você olhar. Chuta o valor? R$800. Gente, eu não estou falando isso para só te motivar a entregar ofertas, mas eu estou dizendo para você que quem semeia chorando, no tempo oportuno por Deus, colhe sorrindo. Para mim foi de flash, porque o culto na sede era de segunda, na quarta-feira meu chefe falou comigo, até sexta-feira a conta estava toda paga, e eu estava com R$0, mas com 0 dívidas e muito feliz. Eu não sei o que você tem semeado. Se você tem semeado o seu tempo, investindo em alguém. Se você tem semeado os seus recursos financeiros. Eu só sei que o altar ele não fica devendo nada para ninguém. Seja material ou não. E que a semente que ela é regada com lágrimas, ela tem muito valor para o Senhor. Que a semente que é regada com lágrimas, que é regada no sacrifício, o Senhor não resiste. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a uma semeadura sincera. Semear não é fácil. Semear não é muito legal, porque para semear você tem que ter uma atitude. Né? Ninguém semeia plantado em casa lá, dormindo. Para semear, você tem que pensar, você tem que ter uma estratégia, você tem que saber para qual terreno você vai lançar a sua semente, como foi dito pelo pastor agora na hora da oferta. Nós decidimos qual é o terreno qual nós vamos lançar a nossa semente, mas se ela vai produzir ou não, isso é o Senhor da colheita que nos confirma. Mas esse verso 5 e 6, ele traz, além dessa certeza de voltar a sorrir, além dessa certeza de voltar a ter alegria, ele traz para nós também que a recompensa da colheita, ela é muito maior do que a da semeadura. Que vale a pena você semear no altar do Senhor. Vale a pena você semear nos teus sonhos, quando as pessoas já não sonham mais. Eu tenho refletido muito nisso nesses últimos dias. E eu tenho orado por algumas pessoas mais velhas em idade. Assim, que eu tenho amigos de várias faixas etárias, né? Alguns mais jovens, outros mais senhores. E algumas pessoas que o Senhor me direcionou para orar, a oração era que ela volte a sonhar. Que ela volte a sonhar. E eu pensando, mas Senhor, que sonhos são esses? Será que são sonhos de revelação? Mas não, eram sonhos de sonhar mesmo, de ter planos, de executar, de realizar, de ganhar almas, de ganhar vida, sonhos. Quais sonhos você tem adormecido aí dentro de você? Quem sonha, vive. Quem faz planos tem força para continuar. Como vocês sabem, eu passei por um período de tratamento oncológico. E nas primeiras consultas, o que o doutor te orienta é: não desanime. Mas para não desanimar, faça planos, faça sonhos, faça projetos. Coloca no papel o sonho que está no teu coração e executa e trabalha como se você não estivesse doente. Porque uma mente saudável, ela vai gerar um corpo saudável. No início do Salmo, eles estavam como quem sonha, como quem está vivendo algo maravilhoso, como quem está vivendo uma experiência incrível. O presente deles não era tão fabuloso assim, porque apesar de ter saído da escravidão, a cidade deles estava destruída e só ia ser reconstruída lá na frente com Neemias. Então,
Você voltar para a sua realidade e ver, poxa, que legal, eu estou no lugar que o Senhor preparou para mim, mas ele ainda não é do jeito que eu sonhei, ainda não é do jeito que o Senhor sonhou para mim. E até que isso aconteça, serão sementes lançadas, será choro, será renúncia, será trabalho. Mas ao tempo certo do Senhor, a colheita virá. Ao tempo certo do Senhor, a gente volta com os nossos feixes, a gente volta com os nossos frutos, e a gente volta com um sorriso no rosto. De todos esses versos, eu quero deixar o verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Alegria. O povo do Senhor é um povo alegre. O povo do Senhor é um povo que, apesar das lutas, tem sempre um sorriso no rosto. Porque sabe o Deus que te sustenta no meio da guerra. Porque sabe o Deus que te sustenta no tempo da escassez. E talvez alguém vai olhar para você e não vai entender nada. Falar, nossa, lá está passando aquela luta, mas não para de sorrir. Que nessa noite o Senhor derrame sobre nós alegria, alegria, apesar das circunstâncias, apesar da luta, apesar da dificuldade, que nós possamos sempre, como esse povo, sorrir contando o que Deus fez. E ainda que momentaneamente chorando, que ao final de tudo nós possamos sorrir novamente, trazendo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, trazendo aquilo que foi conquistado. Ei, levanta a cabeça. Fica triste não. Fica triste não, porque muitas vezes você se sente desvalorizado, desvalorizada. Muitas vezes você lança aos pés do Senhor e parece que a colheita demora tanto para chegar. E ainda que ninguém esteja te vendo ou ninguém esteja reconhecendo, o Senhor, Ele está te vendo. E no tempo oportuno, Ele vai te entregar. No tempo oportuno, as coisas vão acontecer, mas enquanto isso, não se esqueça, você é precioso e preciosa para o Senhor Jesus. Você é precioso e preciosa para o Senhor. Nessa noite o Senhor, Ele quer derramar renovação nos nossos corações. Mas não é qualquer renovação. O Senhor quer renovar a alegria genuína. Porque em muitos momentos nós temos estado tristes e cabisbaixos. Mas o que faz o guerreiro vencer a guerra, além de estar preparado para lutar, além de ter as armas certas, é a postura de bom guerreiro. Se você vai diante de um fronte e você observa que seu adversário está cansado, cabisbaixo, jogado, no seu íntimo você pensa, já ganhei. Imagina quando o adversário olha para nós e te vê lá, capenga, choroso, ó céus, ó vida. E aí ele começa a lançar a setinha dele ali, achando que você vai abraçar. Mas quando ele olha para um cristão, quando ele olha para um homem e uma mulher de Deus, que está lá de joelhos dobrados, mãos estendidas e um sorriso de confiança no rosto, ainda que as lágrimas estejam correndo, mas vê alguém que tem confiança no Senhor, o inferno treme, porque nós sabemos quem é o nosso Deus que peleja por nós, porque nós temos convicção de que o Senhor está trabalhando em tudo isso. Eu vou partir para a conclusão agora, deixando o versículo de Eclesiastes 3, no verso 1. O nosso Deus é ilimitado e o tempo para Ele é o dono do tempo. Ele pode fazer tudo de uma hora para outra, Ele pode fazer tudo no tempo que Ele quiser, porque Ele é Deus.
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para o Senhor, tanto faz se é o passado, se é o presente ou o porvir. Ele é o Deus em todas as estações, em todos os tempos, em todas as fases. Então, se você está só nostálgico, lembrando do que Deus fez, se alegre no que Deus fez, mas clame Ele hoje. Então, que o seu passado seja de gratidão e de reconhecimento. Que o seu presente seja de clamor e oração. E que o seu futuro seja de esperança naquele que tem todo o poder, de esperança naquele que tem todo o domínio, de esperança naquele que pode todas as coisas. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, aí no seu lugar mesmo. Senhor Jesus, traga a memória, Senhor, dos seus filhos. Traga, Senhor, a memória dos seus filhos, tudo aquilo de tão maravilhoso que o Senhor fez. Traga, Senhor, a nossa mente nessa noite, Senhor, cada milagre que o Senhor operou, cada bênção pequena e grande. Traga, Senhor, a mente do teu povo nessa noite, Senhor, que o Senhor tão maravilhoso fez no passado, mas ainda está fazendo hoje. Ah, Senhor Jesus, assim como o Senhor curou no passado, Senhor, cura nessa noite também. Cura, Senhor, corpos que talvez estão feridos, mas cura, ó Deus, almas. Cura, Senhor, mentes que têm pensado em desistir, Senhor. Restaura, Senhor Jesus, nessa noite a cada vida. Restaura, Senhor Jesus, nessa noite a cada coração. A cada um, Senhor, que se encontra cansado e sobrecarregado, renova as forças nessa noite, Senhor. Ah, Senhor Jesus, quantas sementes têm sido regadas com lágrimas neste lugar e nessa casa. Ah, Senhor Jesus, porque um terreno próprio parece ser tão coisa de maluco. Ah, Senhor, mas que nós possamos verdadeiramente semear com lágrimas nessa casa. Ah, Senhor Jesus, mas eu sei, ó Deus, que o dia de cantar irá chegar. Vai se colocando de pé nessa noite. Mas não fique apenas na minha oração, é hora de você abrir a sua boca e falar com o Senhor. Eu não sei qual é a sua semente, eu não sei o que você tem plantado, eu não tenho visto as suas lágrimas, mas o Senhor contempla cada uma delas. E assim como o Senhor restaurou esse povo, que ficou ali tanto tempo cativo, assim como o Senhor quebrou as cadeias deste povo e gerou liberdade para eles, assim o Senhor tem liberdade para nós.